ser feliz. Cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida devia ser bem melhor, será? Mas isso não me impede de eu porque é bonita e é bonita. É bonita ou não é? É bonita e é bonita. De novo. É bonita e é bonita. É bonita demais, né, gente? Mas se a vida é tão bonita assim, vamos refletir um pouco, né? Vamos estudar obras básicas da doutrina espírita. Se a vida é tão bonita, por que a gente vê tanta gente criando um desgosto pela vida, né? Se Gonzaguinha cantou tanto que a vida é bonita, a beleza de ser um eterno aprendiz, não é isso que a doutrina espírita nos fala? Somos eternos aprendizes do universo. Mas aí nos diz lá, no Livro dos Espíritos, na parte 4ª do capítulo 1º, das penas e gozos terrestres, a vida é bonita e é quente também, né? Desgosto da vida, suicídio. Pergunta 943. Donde nasce o desgosto da vida, que sem motivos plausíveis se apodera de certos indivíduos? Por exemplo, uma depressão, uma tristeza profunda, que culmina muitas vezes nos casos de suicídio. Que, aliás, eu não sei se vocês sabem, o Rio Grande do Sul é campeão de suicídios. E de jovens. E de jovens de classe média, de classe boa. Temos essa estatística aí triste. Por que acontece isso? E a espiritualidade amiga nos responde: efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Então a ociosidade está nos chamando para quê? Para o trabalho. Da falta de fé está nos chamando para quê? Para a fé, para a espiritualidade. E da saciedade está nos chamando para quê? Não buscar os tesouros da terra, buscar os tesouros do céu. Os da terra lhes serão dados por acréscimo. Para aquele que usa de suas faculdades com fim útil, então aquele que usa de sua faculdade para um fim útil, e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Ele suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto obra com o fito da felicidade mais sólida e mais durável que eu espero. Então, aquele que tem a consciência tranquila e a fé no futuro, que veio para a Terra, com o esclarecimento que a doutrina espírita nos dá, nós sabemos que viemos para a Terra para trabalhar, numa passagem, numa oportunidade de progredirmos, ele sabe que daqui a pouco aquele sofrimento vai passar. Como disse os mentores de Chico Xavier, tudo passa. Fica tranquilo que tudo passa. E o que fica? Fica o amor, fica o aprendizado, fica o conhecimento, ficam os nossos esforços do bem, o nosso progresso espiritual. E essa deve ser a nossa principal meta na vida. Não ter, mas ser. Procurar ser. E ter aquilo que a gente tem, nós sabemos que é só um empréstimo. O que nós temos tem que ser ferramenta para o nosso ser. Os nossos bens materiais têm que ser ferramenta para o nosso progresso espiritual. E não ao contrário. Tem o homem o direito de dispor da própria vida? E a resposta, não. Só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão desta lei. Então a lei é de vida, é de trabalho, é de adoração, é lei de sociedade. Tudo na natureza é a vida. Não só não tem como dispor desse direito, como ele nem consegue. Porque quando a pessoa acha que se matou, ela percebe que matou só o corpo, que ela continua viva. E é muito interessante que a gente leve em consideração que nós estamos fazendo aqui uma valorização da vida e uma prevenção ao suicídio. Que aqueles dentre nós, e eu sou um deles, que tem amigos, parentes, que já se suicidaram, não se esqueça que a lei é de amor.
A lei é de amor, ela não é de punição. A gente colhe aquilo que a gente faz, a gente colhe. E a colheita é amarga, muitas vezes? É amarga, mas é às vezes um remédio amargo. Não é assim? Normalmente aquele remédio mais amargo que vai trazer o restabelecimento mais imediato. Então a colheita hoje é amarga, mas hoje também eu posso semear para o futuro. Deus nunca fecha as portas para os seus filhos, né? Ao arrependimento, ao amor. E a gente pode ter certeza que aqueles que se suicidaram estão bem amparados e não só querem, como precisam das nossas preces, né? Das nossas orações, do nosso amor. Não adianta revolta, não adianta inconformismo. A gente tem que assumir a nossa responsabilidade. E responsabilidade é diferente de culpa, não é verdade? A culpa só serve ali para um primeiro momento que você vê que fez errado. Depois, se você ficar alimentando a culpa, não vai dar certo. E aí, o que tem que entrar no lugar da culpa? A responsabilidade. Não, realmente foi errado, eu podia ter feito melhor, mas agora eu vou recomeçar. Vou recomeçar e com a misericórdia de Deus eu vou conseguir. Então é muito importante que a gente tenha isso em mente, principalmente agora, no momento de ano novo. Puxa, não foi legal o ano passado? Não tem problema. Tem aí um ano novo inteirinho para recomeçar. Claro que a gente traz a bagagem, a gente traz os conflitos, mas até esses males que a gente traz vão servir de experiência. Então, muitas vezes, aquela pessoa que cometeu o suicídio, igual no caso de Judas, né, que hoje a gente sabe que é um espírito já bem evoluído, né, que já teve a sua remissão, que já está trabalhando bem, que já está nos ajudando. Então, Deus, Ele quer ver o nosso bem, o nosso desenvolvimento espiritual. Sempre. Né? Nós é que ainda somos tipo criança teimosa que ficamos relutando. E aí diz assim, ó: e o suicídio, cujo fim é fugir aquele que comete as misérias e as decepções desse mundo. Então a pessoa não aguenta ali uma dificuldade, uma tristeza, um desafio, porque a gente acha, pessoal, que a vida só é bonita quando não tem problema. Não, a vida cheia de problema é que é a mais bonita, que é a mais gostosa. Imagina uma vida sem nada para fazer, sem nenhum problema para solucionar. Que sem graceira, né? Todo mundo tocando harpa no céu, numa nuvem de algodão doce. Ia ser sem graça demais, né? Eu não quero esse céu para mim. E se a gente parar para pensar, o espírito às vezes ele fica sonhando lá com o nosso lar, depois que viu o filme. Mas pessoal, onde estão os habitantes do nosso lar? É só ler os livros de André Luiz. Onde é que está André Luiz o tempo todo? Quase o tempo todo. Alguma hora lá ele dá uma descansadinha no nosso lar, mas a maioria do tempo ele está onde? Ele está aqui na terra trabalhando, nos ajudando, ele está lá no umbral socorrendo. Então a gente tem que pegar esse gosto pelo trabalho. Veio um problema, veio uma dificuldade, se possível até agradecer a Deus, que veio uma oportunidade de você se fortalecer, de você se melhorar. Mas e aqueles que querem fugir desses problemas? O que vai acontecer? Eles não conseguem fugir, né? Porque ninguém consegue fugir de si mesmo. Pobres espíritos que não têm a coragem de suportar as misérias da existência. Deus ajuda muito mais aos que sofrem e não aos que carecem de energia e de coragem. Então aquela frase, ajuda-te que o céu te ajudará. As tribulações da vida são provas ou expiações. A gente fala ainda, mesmo no meio espírita, a gente fala de provas e expiações como se fosse algo ruim. A gente tem que tirar essa carga negativa. Aqui é um planeta de provas e expiações, que sai arrastando corrente. Não, pessoal, as provas e expiações são boas, porque elas vieram para ajudar a gente a progredir. Se a gente não passar pelas provas e expiações, a gente não vai chegar na regeneração. Se a gente não fizer o nosso dever de casa direitinho, é igual aquela história, o menino que já está lá, quer estar formado, mas não quer fazer o primário, o secundário. Então a gente tem que galgar todos os degraus, e todos eles são bons e importantes para a nossa vida e a nossa felicidade também. Felizes são os que suportam sem se queixar, porque serão recompensados. E a gente sabe que não tem essa coisa de recompensa, de castigo. O que tem é o quê? A colheita da nossa semeadura. A cada um segundo as suas obras. Não é verdade? O que tem são as consequências dos nossos atos. Então tem gente que já está aqui na Terra vivendo o verdadeiro paraíso. E tem outros que estão vivendo o verdadeiro inferno. Tudo depende de nós, né? Tudo é uma trajetória nossa. É o que a gente faz, né? Fazer do limão uma limonada, como diz o ditado. Então não são os problemas da vida que nos tiram a felicidade.
É a capacidade de nós lidarmos com esse problema que vai nos trazer a felicidade. Felicidade é isso. Não é a ausência dos problemas. A gente tem que tirar isso da cabeça. Muito pelo contrário. É a nossa postura, a nossa vontade, a nossa fé diante dos problemas que se apresentam para a vida. Porque o problema, na verdade, ele é um nome feio que a gente dá para aquilo que deveríamos chamar de oportunidade. Oportunidade de quê? Oportunidade de vida, de felicidade. Mas continuando, então nós temos que trabalhar, nós temos que estarmos em movimento. Olha só uma outra pergunta aqui que eu esqueci de ler. O que se deve pensar do suicídio que tem como causa o desgosto da vida? Insensatos, por que não trabalhavam, a existência não teria sido tão pesada. Então, se a gente trabalhar, se a gente movimentar a vida, nós vamos, olha lá, nós vamos fazer a nossa própria alma despertar. Enquanto se a gente ficar cada vez mais encolhido, para baixo, isolado do mundo, nós vamos estar adormecendo a nossa alma. Não te permitas a inação, que é a morte da alma. Olha o que Jesus nos diz: eu sou o pão da vida. Por isso que ele é esse roteiro para a felicidade, esse roteiro para a vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. E aqui, a manjedoura, recentemente nós comemoramos o Natal. Por que eu trouxe a manjedoura? Porque a gente ainda se liga muito na simbologia da cruz. Mas eu gosto da simbologia da manjedoura. A manjedoura é o quê? É o local onde comem os animais. Jesus nasceu na manjedoura. Qual que é o significado disso? Que ele é o alimento dos animais. Quem são os animais? Só olhar no espelho. Somos nós, Por quê? Porque a nossa inteligência ainda é animalizada. Está lá no Evangelho, nas obras básicas, O Emmanuel diz que a nossa inteligência é bestializada. Usa até uma palavra mais forte. Porque a gente já tem nível intelectual para habitar mundos superiores. Nós já temos. Mas nós ainda não usamos dessa inteligência para o amor, para o bem. Então Jesus é esse alimento da alma. Por isso que ele é o pão da vida. Então nós temos que deixar que ele nos guie para a vida. Não está lá no livro dos Espíritos, guia e modelo da humanidade? Se ele é guia e modelo, eu tenho que me espelhar nele, eu tenho que me guiar por ele. Uma outra simbologia que eu gosto, pessoal, Jesus, ele nasceu, qual que era a profissão de Jesus? Carpinteiro. Carpinteiro, Filho de carpinteiro, que também trabalhou na carpintaria. O que faz um carpinteiro? O carpinteiro, ele transforma a madeira em estado bruto, em quê? Uma cadeira, em uma mesa, em um móvel, em algo que vai ser útil. A gente não viu aqui? Usar as suas faculdades para um fim útil. Então Jesus tem que ser o carpinteiro das nossas vidas. Nós temos que deixar Jesus transformar as nossas vidas em algo útil. Porque a gente nasceu para servir. A gente não nasceu para ser servido. Gandhi diz, quem não vive para servir, não serve para viver. Então nós precisamos entender isso. Que nós viemos para amar, não para ser amado. Porque o amor, o servir, já vai trazer como consequência a semeadura, a colheita já vai ser a consequência da nossa semeadura, Então vamos semear, vamos dar utilidade para as nossas vidas. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus é o vencedor do mundo. A gente veio para cá, para esse mundo, para vencer ele. Para vencer as dificuldades, para ficar mais forte. Como? Com a mensagem de Jesus. Tem uma historinha que diz assim, estava um cego caminhando, voltando para casa, e ele já sabia o caminho da casa dele de cor. Só que aí, o que fizeram? Na rua lá onde ele passava, bloquearam, porque estava em reforma, em manutenção. E aí ele se perdeu, e já estava ficando tarde, e ele não achava ninguém na rua para ajudar ele. De repente ele sentiu que estava perto de uma ponte, tateando assim, ele sentiu que estava perto de uma ponte e falou: meu Deus, essa ponte é muito longe de casa, eu estou totalmente perdido. E aí lá na ponte ele esbarrou com alguém, ele falou:
Meu amigo, foi um anjo que te mandou, foi Deus que te mandou, me leva para casa, por favor, porque eu estou perdido. E lá, esse amigo que ele conheceu, levou ele, foi conversando com ele. E quando entregou ele na porta dele, que ele disse o endereço, ele falou: muito obrigado, eu estava desesperado já, e você não sabe o quanto você me ajudou. E ele diz: não, o senhor está enganado, o senhor é que não sabe o quanto que você me ajudou, porque eu estava naquela ponte para me suicidar. E hoje eu vi que eu posso ser útil às pessoas, que eu posso fazer o bem, que eu posso espalhar o amor, e é assim que a gente vence o mundo, com a caridade, com o trabalho no bem, né? Estando aqui, a gente podia estar em tanto lugar, estamos aqui reunidos, né? Em comunhão com os ensinamentos de Jesus, e a gente vai sendo essa força, essa união. Então poderemos atender a muitos doentes, ofertar um leito de repouso, mas sempre houve e haverá corpos enfermos e cansados na terra. Na tarefa cristã, semelhante esforço não poderá ser esquecido, mas a iluminação do Espírito deve estar em primeiro lugar. Se o homem trouxesse o Cristo do íntimo, o quadro das necessidades seria completamente modificado. Está lá no livro Paulo e Estevão. Então, a caridade precisa dessa troca, né? Dessa relação, dessa conversa, porque aí a gente vai um crescendo e ajudando o outro. Olha o que nos diz o Evangelho. A calma e a resignação, auridas da maneira de considerar a vida terrestre, da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade, que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Calma, resignação, né? Fé em Deus, vai passar, a gente está junto, vamos se ajudar, vamos orar, Deus está conosco. Eu gosto de uma frase que diz assim, ó: não diga para Deus o tamanho dos seus problemas, diga para os seus problemas o tamanho do teu Deus. Quem que é esse aí? Quem conhece? Eurípides Barçanufo, né? Depois, quem não conhece, pode só jogar no Google ali que vai aparecer um monte. Um grande homem, um grande espírito, trabalhador do bem, médium, estudioso, preparou o terreno para Chico Xavier, apóstolo da mediunidade, da caridade. E o que ele diz, especialmente para nós espíritas? Ó, há urgente necessidade de que a fé, a esperança e o otimismo renasçam nos corações. A onda de pessimismo, de descrédito e de desalento, é preciso modificar esse clima espiritual. A gente não pode entrar nesse negativismo, pessoal, que a gente está vendo todo dia aí na mídia. Os espíritas não devem engrossar as fileiras do desalento. Por que principalmente os espíritas, os cristãos, os religiosos? Porque somos nós que temos que levantar a bandeira do otimismo, da fé no futuro, de que vai passar, de que a gente vai vencer, de que a crise é uma oportunidade, de ajudar, porque é isso que Jesus quer de nós, né? Dizem que haverá tempos de tanta impiedade que em muitos a caridade se resfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Está lá no Evangelho isso aí também. Não vamos deixar a caridade resfriar nos nossos corações. Temos o dever inadiável. Gente, essa é a nossa reencarnação mais importante aqui na Terra. E o nosso dever é inadiável de transmitir coragem, de infundir ânimo, de reaquecer esperanças e despertar a fé. Basta de dúvidas e incertezas que somente retardam o avanço e prejudicam o trabalho. Então a caridade tem que ser essa filosofia de vida, né? Trabalho social é importante, trabalho voluntário.